Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar com os irmãos nesta manhã. A igreja que eu pastoreio, ela iniciou com o trabalho do reverendo Jairo lá em Glória. Um tempo que ele passou lá, alguns meses, e antes de voltar para São Paulo. E essa igreja foi plantada lá por iniciativa dele. E hoje já foi ser congregação, e hoje, desde 2013, é a igreja. O trabalho começou lá em 1997, e hoje já é a igreja. E é uma alegria muito grande. Eu trago um abraço dos irmãos lá da cidade Nossa Senhora da Glória, para os irmãos daqui, e muito agradecido, né, pela iniciativa missionária da igreja, na pessoa do reverendo Jairo, de ter começado esse trabalho ali no sertão do Sergipe. Pelo nome já dá para ver a cidade bastante católica, né? Católica romana mesmo, dura das pessoas se converterem, mas pela graça de Deus a igreja tem crescido, tem se expandido. A gente hoje está com um projeto de plantação em um bairro distante onde fica a nossa igreja, e ampliar assim o crescimento do reino de Deus ali naquela cidade. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 5, e nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Eclesiastes 5, e nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Diz assim a santa palavra do Senhor: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e de muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Vamos orar. Ó Deus dos céus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor revelaste a tua vontade, o seu ser a nós por meio da tua palavra. E aqui nós estamos diante dela nesta manhã. Tua palavra revelada, tua revelação, para a nossa edificação, para o nosso conhecimento, para que vivamos uma vida justa, piedosa e santa diante do Senhor. Portanto, nesta manhã, Senhor Deus, que o Senhor possa quebrar os nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar por meio do teu Santo Espírito. Sabemos das nossas dificuldades de compreender a tua revelação. Primeiro, por causa da nossa mente pequena, finita, lenta em aprender as coisas espirituais. Segundo, por causa do nosso pecado, que nos emburrece, que nos embrutece e endurece o nosso coração, que é contrário à tua palavra. Por isso, Senhor Deus, nesta manhã nós rogamos ao Senhor, para que o Senhor nos fale, por meio do teu Santo Espírito, que está em nós, ó Senhor Deus. Que ao anunciar a tua palavra, o teu Santo Espírito nos ensine ponto a ponto, palavra a palavra, para que não esqueçamos dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes é um livro desafiador, porque ele fala basicamente de como vivermos a nossa vida debaixo do sol. Para muitos é até um livro muito pessimista, muito desencorajador. Mas se nós não entendemos a perspectiva de Salomão, porque a perspectiva de Salomão, ao escrever Eclesiastes, é nos mostrar que
A vida debaixo do sol, ela é feita de ilusões, que nós achamos que é a verdade. Ela é cheia de neblina, de vapor, de fumaça, que se dissipa facilmente. Por exemplo, negócios, dinheiro, trabalho, projetos, planos, tudo isso, família, tudo isso é uma neblina que rapidamente se dissipa. Nós estamos aqui hoje, mas amanhã podemos não estar. Nossos familiares podem estar aqui hoje, amanhã podem não estar. E assim é a vida, é dura, mas é a verdade. Nós podemos ter planos e projetos hoje, e amanhã todos esses planos e projetos podem ser frustrados. E ficamos então desesperados. Às vezes nós queremos dar sentido à nossa vida nestas coisas, que são fumaça, vapor, neblina. E aí, a grande questão é que quando nós corremos atrás dessas coisas para nos apegar e queremos segurar estas coisas em nossas mãos, e de repente percebemos que isso é neblina, que isso é vapor, que isso é passageiro, nós ficamos às vezes desiludidos e ficamos a nos pensar o que de fato pode preencher o nosso coração, o que de fato é duradouro e permanente e é para sempre. Que de fato nós podemos nos apegar e dizer, isso aqui jamais, nunca irá desaparecer. Isso aqui jamais poderá ser perdido. Salomão então chega ao capítulo 5. Depois de uma longa jornada, se você ler, e eu faço esse desafio para você chegar em casa e fazer isso. Depois de uma longa jornada, do capítulo 1 ao capítulo 4, onde ele vai falar de tudo isso que eu falei, trabalho, família, prazeres mundanos, mulheres, projetos, tudo. Ele sempre, ao final de cada ponto, ele diz, isso é vaidade. E a ideia de vaidade aqui, a palavra vaidade é exatamente essa que eu falei, neblina, é vapor, é fumaça. É algo que está aqui agora e daqui a pouco não está. E ele está dizendo, eu coloco o meu coração, eu faço isso, eu faço aquilo, mas isso tudo é fumaça, é vapor, se acaba. Então no capítulo 5, ele vai fazer uma pausa exatamente para nos mostrar o que é permanente. O capítulo 5, ele é uma pausa nessa busca de Salomão por sentido à vida. O capítulo 5 e o capítulo 12, há uma palavra nesses dois capítulos que unem esse argumento de Salomão. O versículo 7 diz, finalzinho do versículo 7 diz, tu, porém, teme a Deus. No capítulo 12, que é o capítulo final de Eclesiastes, perceba só o que Salomão vai dizer. Veja, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Perceba que nesses dois capítulos, no 5 e no 12, Salomão resume toda a nossa existência a algo muito importante, temor ao Senhor, temer a Deus. E aqui no capítulo 5, ele vai falar exatamente de como nós devemos nos aproximar de Deus para adorá-lo com esse temor. Portanto, a pergunta dessa passagem é, como nós devemos nos aproximar de Deus? Como um pecador, pecadores como nós, como um pecador deve se aproximar de Deus? Como nós devemos adorar ao Senhor? Como nós devemos falar diante de Deus? Como nós devemos viver a vida diante do Senhor? E aqui, irmãos, nós temos um grande problema e perigo na religião. A igreja está completando 62 anos. 62 anos é muita história, muitos desafios, muitas lutas. Eu tenho certeza que muitos do daqui estão são de gerações de crentes em Jesus Cristo, chegaram no Brasil e criaram seus filhos, e os filhos criaram os filhos, e assim vai se sucedendo durante muito tempo. Só que nós temos um perigo, isso mostra o pacto, a promessa de Deus se mantendo na vida de vocês, mas o grande perigo que cerca uma igreja antiga
é exatamente esta proximidade com o Senhor. É o costume que nós começamos a ter com as coisas santas desde pequeno. E isso, irmãos, pode exatamente trazer um grande perigo ao nosso coração. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos do Senhor de uma maneira, desde pequeno, nós podemos achar que essas coisas são superficiais, que é algo comum, que é algo natural, porque eu já fiz isso desde pequeno. E nós paramos e não conseguimos contemplar quem é Deus verdadeiramente. Às vezes o costume, a naturalidade com que nós tratamos com as coisas de Deus, com as coisas santas do Senhor, podem fazer que nós percamos de vista a seriedade do que é o culto ao Senhor, do que é o encontro com Deus, do que é estar na presença de Deus. E é por isso que esse texto é tão importante para nós, neste momento especial. 62 anos de vida desta igreja, de começo desta igreja. E como nós precisamos ouvir Salomão, ouvir a palavra do Senhor, para que nós então sejamos confrontados sobre os nossos pecados, sejamos confrontados sobre a nossa falta de temor ao Senhor. E nós vamos ver 3 verdades neste texto. A primeira delas é que entrar na casa de Deus, adorar ao Senhor, exige vigilância, exige um coração vigilante. Nós não podemos entrar na casa de Deus achando que nós estamos entrando em qualquer lugar. Exige preparação para isso. A segunda coisa que nós vamos ver nesta manhã é que entrar na casa de Deus, adorar ao Senhor, exige de nós uma fala apropriada. Nós devemos falar ao Senhor. O culto é uma conversa, é um diálogo entre nós e Deus, entre Deus e nós. Então nós devemos falar de maneira sóbria e reverente. Em terceiro lugar, nós vamos ver também que não adianta só nos preparar para chegar, nem falar adequadamente. Nós devemos viver de maneira adequada aquilo que nós falamos e aquilo que nós ouvimos. Então a primeira coisa que nós veremos é que entrar na casa de Deus exige vigilância. Perceba só o que Salomão diz no versículo 1. Ele diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. O que significa isso? Salomão está nos dizendo, irmãos, que nós devemos ser vigilantes. O que é guardar ao pé? É vigiar o seu próprio coração, é tomar cuidado antes de entrar na casa do Senhor. Antes de entrar para adorar ao Senhor, é necessário que nós entendamos que precisa de preparação. Salomão aqui ele está nos ensinando que existe uma maneira santa de entrar na presença de Deus. E aqui é interessante que ele faz um contraste com uma figura chamada tolo. Veja só, ele diz assim: chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Salomão está dizendo que dentro da igreja há pessoas que oferecem sacrifícios de tolos, oferecem sacrifício e elas são tolas. Quem é o tolo aí? Perceba, o tolo é alguém que não está em rebeldia com Deus, é alguém que está na igreja. É alguém que vem, que entra na casa de Deus, lá no Antigo Testamento, ele vai ao templo e ele oferece sacrifício. Mas o sacrifício dele não serve, Deus não aceita, não é agradável ao Senhor. Por quê? Porque ele é um tolo. O tolo aqui é alguém que está na igreja, é alguém religioso, que participa dos cultos, que faz ofertas, que é dizimista. Mas o que é isso que ele faz? Ele faz tudo isso sem entender quem é Deus. Ele faz tudo isso sem temor no seu coração. Ele acha que está servindo ao Senhor, mas não está, porque ele não conhece ao Deus verdadeiro. Ele não sabe quem é Deus. Ele é apenas mais um que vem, que sai da igreja. Irmãos, isso é muito sério. Por quê? Porque é possível estar na adoração,
É possível estar no culto ao Senhor. É possível estar diante do Senhor e mesmo assim estar pecando. E Deus não está aceitando o seu sacrifício, a sua oferta. E Deus não está aceitando o seu culto. Você já parou para pensar nisso? Você pode estar a vida toda dentro da igreja e Deus não estar aceitando. Pelo contrário, Deus está rejeitando o seu culto. Isso pode estar acontecendo com você. Por quê? Porque você não se prepara, porque você não atenta, porque você não entende quem Deus é. Você acha que está servindo o Deus verdadeiro, mas não está. Você está servindo um Deus diferente. Perceba só o que ele ainda diz. Ele diz que chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Aqui, irmãos, é algo muito importante. Nós devemos nos preparar para ouvir, nós devemos nos preparar para vir ao culto. Mas perceba só, esta preparação é para que Deus fale conosco. Vir ao culto, irmãos, não é vir cantar, orar. A principal coisa do culto é vir ouvir Deus falar. Porque o culto, ele é uma convocação. Nós somos convocados pelo Senhor para cultuarmos. Vocês perceberam que no começo do culto, o reverendo Davi, ele leu um texto bíblico. E exatamente chamando o povo à adoração. A gente chama isso de convocação solene ou chamada à adoração. Por quê? Porque quem convoca a igreja para cultuar não é o pastor ou os presbíteros ou a direção da igreja. Quem chama o povo a adorar é Deus. E ele chama o seu povo em todos os lugares do mundo para falar-lhe ao coração. Isso é algo muito importante. O domingo, para mim, é um dia mais importante de todos. Por quê? Porque não é só porque é o dia do Senhor. Assim, a gente coloca isso, é o dia que a igreja que se reúne. Não. É o dia que Deus designou, ele separou este dia, para que todo o seu povo o adorasse. Então nós estamos reunidos aqui, outras igrejas estão reunidas também aqui em São Paulo, e nos outros estados do Brasil, e nos outros países do mundo. Porque o cristianismo se reúne em que dia? No domingo. Não é outro dia. Por que isso? Porque Deus nos chama para nos falar. Para falar ao nosso coração. Daí a importância de entendermos que vir à igreja envolve uma preparação para que nós ouçamos a palavra do Senhor. Os símbolos de fé da igreja presbiteriana, os símbolos de Westminster, na pergunta 160 do Catecismo Maior, diz assim, a pergunta diz, o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? A resposta diz, exige dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem as escrituras àquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão, prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conservem a seu respeito uns com os outros, que a escondam no coração e produzam os frutos devidos no seu procedimento. Perceba, é exigido de nós que nós nos preparemos para ouvir a palavra pregada. Eu não posso sair da minha casa, vir ao culto, sem antes orar, sem antes preparar o meu coração, se antes entender que este momento aqui, Deus vai falar conosco. Eu não posso sair da minha casa achando que eu vou para um encontro comum, casual, para um encontro social, onde apenas eu vou me encontrar com os meus irmãos e eu vou saber como eles passaram a semana. Não. Eu vou para uma convocação solene, onde o juiz e o rei de toda a terra vai me falar. Então eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que preparar o meu coração para o que eu vou ouvir. Perceba como nós passamos culto após culto sem isso.
você não prepara o seu coração, você não prepara a sua vida com oração, quebrantando e orando e suplicando ao Senhor para que Ele fale. E aí você coloca a culpa no pastor. Rapaz, que pregação ruim. Ao terminar o culto aqui, vocês podem até dizer, rapaz, o cara veio tão longe para pregar tão ruim assim. Né? Por quê? Aí você chega e diz, a questão às vezes não está no pregador. Às vezes a questão está no seu coração, porque você não está preparado para ouvir. Não à toa, o autor aos Hebreus diz, não endureçais os vossos corações. Não é assim que diz lá, quando está falando da pregação? Ou seja, há como o crente vir à igreja com o seu coração endurecido. E ele não vai compreender a palavra. Meus irmãos, o nosso pecado não quer ouvir a pregação. O nosso coração caído não quer, ele fica lutando. Mas, se eu não me preparo, então esta guerra vai ser vencida pela natureza caída. Então é necessário preparação para ouvir a pregação. É necessário guardar o pé, examinar o coração para ouvir a pregação. Segunda coisa, irmãos, que nós devemos entender. Nós devemos falar diante do Senhor. Versículos 2 e 3. Salomão diz que nós devemos cuidar dos nossos pés, guardar o pé, se preparar para ouvir, mas que nós devemos falar também. Mas só que ele nos adverte com algo muito importante. Ele diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Então, perceba só, irmãos, que Salomão está dizendo que às vezes o nosso coração precipitado, é que não entende muito bem as verdades de Deus, que não tem bom discernimento da palavra do Senhor. Às vezes o nosso coração faz com que nós falemos palavras precipitadas, com que nós oremos e cantemos coisas que não deviam. Por quê? Porque nós falamos do que está cheio no nosso coração. Perceba como há uma ligação aí. Salomão é muito claro aí, ele diz, olha, não te precipites com a boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma. Perceba como há uma ligação entre aquilo que nós falamos e aquilo que está no nosso coração. Né? Jesus Cristo vai dizer isso. Nós falamos do que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração está cheio do conhecimento de Deus, nós vamos falar acerca do conhecimento de Deus. Se o nosso coração não está cheio do conhecimento de Deus, nós não vamos falar disso. E como nós devemos então ter cuidado com o que nós vamos falar? Salomão vai nos dar um detalhe aí importante. Ele diz, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nécias. Perceba só que Salomão vai dar uma razão, porque nós devemos ser lentos em falar, ter clareza naquilo que nós vamos falar. Porque Deus está nos céus e nós na terra. Por que isso é importante? Porque esse retrato de Salomão, de Deus nos céus e nós na terra, dá exatamente a dimensão de quem é Deus e quem nós somos. Deus, irmãos, Ele é o soberano Senhor. Ele é o Rei. Ele é o Criador de todas as coisas. E nós somos criaturas. Nós cantamos há pouco, irmãos, vários e vários cânticos que exaltam o nome de Deus. Ao cantar esses cânticos que exaltam o nome de Deus, e se você tem um pouquinho de conhecimento acerca de quem você é, você sabe o quanto você é pequeno. Você sabe o quanto você é pecador. Você sabe o quanto esse ser terreno que você é distante de Deus. Isaías, quando viu a Deus, lá no capítulo 6, ele diz, eu estou perdido. Porque ele tem plena consciência naquele momento de quem é Deus. Quem é Deus?
os serafins ali voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E os serafins cobriam seus olhos, porque os serafins não podiam contemplar a glória de Deus. Serafins que não pecaram. Isaías, pecador, viu. E ele diz: eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a gente tem noção diante de quem nós estamos, nós ficamos apreensivos no que falar, como falar, no que cantar, como orar, no que orar. E isso, irmãos, deve provocar em nós temor, não medo. Porque Deus, ele é misericordioso, ele é gracioso, mas deve produzir em nossos corações reverência, santo temor, que é diferente de medo. Nós devemos olhar para nós e vemos o quanto nós somos então pequenos. E então, irmãos, nós devemos olhar para as nossas orações e examinar. Será que a minha oração, ela é bíblica? Ela agrada a Deus? E eu vou olhar para as Escrituras. Quando você pega o que os profetas oravam, por exemplo, Daniel, Esdras, Neemias e tantos outros. Quando você sempre vai pegar as orações, você sempre vai ver os profetas remetendo as suas orações às promessas de Deus. Há completamente um conhecimento do que Deus prometeu verdadeiramente a ele. Você vê a oração até do enganador Jacó, ele remete às promessas. Ele diz: ó, o Senhor me prometeu. Foi uma promessa a Abraão, uma promessa a Isaac, e eu sou herdeiro dessa promessa. As promessas de Deus, irmãos, é o fundamento das nossas orações. A palavra do Senhor, essas promessas estão aonde? Em sonhos? Em revelação? Não. Estão na caixinha de promessas? Não. Essas promessas estão na palavra. Então a minha oração ao Senhor, no culto a Deus, deve ser completamente recheada da palavra do Senhor. Nós devemos cantar, irmãos, as Escrituras Sagradas. Cantar. Às vezes nós tememos cantar algumas coisas. Isso é difícil. Cantar a palavra, irmãos, é cantar toda a Escritura. Nós temos um problema com os cânticos das nossas igrejas. A gente fala muito nos cânticos da nossa igreja sobre o amor de Deus, sobre quão grande é Deus. Cantamos há pouco várias músicas nesse sentido. Mas vemos poucas músicas, por exemplo, falando da justiça de Deus. Deus é justo e vai condenar o ímpio, não vai? Né? O livro dos Salmos é o livro dos cânticos do povo de Deus do Antigo Testamento. O Salmo 137 fala de Deus, de feliz é aquele que vai esmagar as cabeças dos filhos da Babilônia sobre as pedras. Salmos chamados imprecatórios. Eram cânticos, viu? E o povo cantava. A gente não canta, a gente tem medo de cantar essas coisas. Nós devemos cantar a Bíblia, não parte da Bíblia. Não apenas partes da Bíblia que nos agradam, mas nós devemos cantar toda a Escritura. Nós devemos cantar todos os atributos de Deus, não só o amor, ou a misericórdia, ou a bondade de Deus, uma música bem conhecida, mas há virtudes de Deus que são ira, justiça. Não tem? Tem. E nós devemos cantar esses atributos também. Então perceba como nós devemos olhar para tudo isso e ver como o nosso culto, irmãos, precisa ser melhorado. E não é só o culto da igreja de vocês, é da minha igreja também. Como a gente tem que olhar para a palavra de Deus e trazer luz para sobre aquilo que é ensinado nas Escrituras Sagradas. O nosso culto deve ser regulado pelas Escrituras. E aí a terceira coisa, nós não devemos somente ouvir aquilo que Deus fala,
Nós não somente devemos falar aquilo que Deus escreveu, a verdade revelada de Deus, cantar e orar a verdade revelada de Deus, mas nós devemos viver segundo a palavra do Senhor. Versículos 4 até 7. Salomão fala aqui, irmãos, que a reverência no culto, ela deve transbordar para a nossa vida. Ele diz que não basta apenas entrar para adorar bem, não basta falar bem, é preciso de viver de modo coerente com aquilo que você fala. Perceba que Salomão vai falar exatamente sobre votos. Ele diz, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, então cumpre o voto que fazes. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que Salomão ele vai exatamente nos mostrar que quando nós assumimos um compromisso diante do Senhor, nós fazemos um voto diante de Deus, nós devemos assumir e cumprir este compromisso. Nós não devemos olhar, irmãos, e tratar este compromisso que nós fazemos ao Senhor com descuido, de maneira inadvertida, como ele fala aqui no texto. Nós não podemos ficar adiando, recuando, arrumando desculpas. Algo como você age como se você pudesse negociar com Deus, relativizando as coisas. Umas 2 semanas atrás eu encontrei um membro da igreja que nesse ano ele foi 3 vezes lá na igreja. 1 vez por mês. E eu tenho conversado com ele já algumas vezes. E aí essa última vez eu cheguei para ele e disse, meu irmão, você sumiu. E ele foi recebido na igreja recentemente. Ele disse, rapaz, parece que você só queria ser recebido. Se você foi recebido na igreja, desapareceu. Que história é essa? Como é que pode um negócio desse? Esse rapaz, eu falei com um presbítero já sobre isso. Ele disse, não, você não tem que falar com presbítero nenhum. Você tem que falar com Deus. Porque o presbítero, eu, o pastor, podemos até engolir as suas desculpas. Mas eu tenho certeza que Deus não vai engolir. Porque as nossas desculpas servem para enganar os outros e até o nosso próprio coração. Nós podemos falar para os outros e até para nós mesmos e nós acharmos justos não cumprir as nossas obrigações, não cumprirmos os nossos votos. Salmo 15, quando fala daqueles que vai subir ao monte do Senhor, ele diz que aquele que vai poder estar diante do Senhor é aquele que jura com dano próprio. Jurar com dano próprio é você entender que os seus votos têm um custo, têm um preço. E que você, então, deve entender que você precisa cumprir, mesmo tendo dano próprio. Porque Deus, irmãos, Ele exige de você compromisso diante do Senhor. Você jurou. Não sei se todos aqui são membros da igreja. Mas quem é membro desta igreja, quando foi recebido por esta igreja, fez votos aqui na igreja. Se você foi batizado na infância, ao fazer o seu tempo, você veio e professou a sua fé. E quando você fez a sua profissão de fé, você fez votos. Dominicalmente, pelo que eu vi aqui, vocês recitam o credo. Isso é um voto, é a sua profissão pública de fé. Você está dizendo naquilo que você crê. Então você deve viver segundo as suas crenças. Você deve viver segundo aquilo que você professa. Porque quando você não vive segundo aquilo que você professa, você é um hipócrita, você é um falso. Você não está vivendo segundo a sua fala. Você não está vivendo segundo a sua confissão de fé. Por exemplo,
Nós plantamos há pouco quão grandioso é Deus, quão maravilhoso é Deus, Ele é a beleza da nossa vida. Bonito demais. Mas às vezes quando tem um problema no nosso trabalho, a gente fica desesperado. Quando a gente tem um chefe que nos atormenta, quando dá um problema, mas Deus não é tão belo, Deus não é tão grande, Deus, mas será que não é maior que o seu problema não? Acho que é, né? E por que a gente fica desesperado? É porque às vezes nós professamos aquilo que nós não vivemos no nosso dia a dia. Isso é perigoso, irmãos. A palavra de Deus exige que nós saiamos do culto para viver segundo aquilo que nós professamos no culto. Isso é cumprir os votos. Porque lembre-se, os votos são feitos no culto. Você foi batizado no culto. Mas esses votos, eles são cumpridos lá fora. No cuidado da sua família, no seu trabalho, na sua recreação, em tudo aquilo. Então, perceba só, irmãos, como nós devemos lidar com isso de maneira muito clara. Nós ouvimos Deus falando ao nosso coração. Nós professamos quando nós cantamos, quando nós oramos, e nós devemos ter um cuidado com isso, porque ali está a nossa profissão de fé. Então, tem que ter até cuidado. Está cantando o que na igreja? Será que é bíblico ou não? Isso. Porque a partir do momento que você está cantando, você está professando a sua fé ali. Você está falando acerca das suas crenças. E, terceiro, a gente deve viver a nossa vida claramente na presença de Deus. Nós devemos temer ao Senhor. Só que nós temos um detalhe aí muito importante. E talvez o detalhe mais importante de tudo isso. A grande pergunta é: quem é apto então para oferecer um culto como esse? Onde nós nos preparamos adequadamente para cultuar, para receber a palavra. Onde nós vamos falar e vamos cantar e orar de maneira bíblica, cantar todo o desígnio de Deus. Será que nós conseguimos viver a nossa vida de maneira perfeita? Não. Ninguém aqui é apto para isso. Eu não sou apto para isso. Nós temos que pegar esse princípio de Eclesiastes como um princípio que deve ser norteado. É o norte da nossa vida. É o ideal que nós devemos persistir em ter. É aquilo que nós devemos, é o alvo. Isso aqui é o alvo. Mas sempre que nós quebrarmos esse alvo, sempre que nós tentarmos nos desviar, porque a Bíblia ela é cheia de padrões. Padrões exatamente para que saibamos qual o caminho correto, qual o caminho a seguir. Porque às vezes quando a gente se desviar do caminho, a gente volta para o caminho. Porque quando nós não entendemos isso, e achamos até que o nosso culto é aceitável, e sempre vai ser aceitável diante do Senhor, nós caímos em um erro. O erro talvez da confiança própria, da justiça própria. E podemos ser condenados, assim como Nadab e Abiú, assim como tantos outros, como os irmãos de Corinto, que estavam participando da ceia do Senhor, sem discernir o pão e o vinho, e foram condenados. O apóstolo Paulo disse que aqueles irmãos estavam fracos, alguns entre eles estavam fracos, doentes e não poucos que já dormiram. Porque eles não estavam discernindo entre o pão e o vinho. Eles não estavam tendo conhecimento acerca da ceia do Senhor, eles estavam com falta de clareza espiritual. E aí é o juízo de Deus sobre a vida deles. Então, esse texto serve para nos confrontar, para ver que nós não temos condições de oferecermos segundo a nossa própria justiça, segundo a nossa própria pureza, um culto aceitável diante do Senhor. Mas a esperança de tudo isso é que o Senhor Jesus Cristo,
ele é o nosso mediador da aliança. Ele é aquele que vai e oferece o culto perfeito. Ele é o sacerdote perfeito, ele é o sacrifício perfeito, que foi entregue de uma vez por todas, que nem diz o livro de Hebreus, para que de uma vez por todas Deus aceitasse aquele sacrifício. Jesus Cristo nunca falou algo que não era bíblico. Ele diz: a minha vontade, a minha vida, né, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Aquilo ele falava. Ele nunca ofereceu um culto falso. Ele nunca prometeu, fez um voto e falhou neste voto. A sua obediência foi perfeita, santa, íntegra. E o que é que acontece agora com esta obediência? Ele vai à cruz e nós que somos esses adoradores a Deus, somos reconciliados por seu sangue. E somente pelo sangue de Cristo é que nós podemos nos apresentar diante do Senhor. Lembre-se disso, desta verdade, sempre que você for sair de casa para cultuar a Deus. Não venha achando, eu vou de qualquer maneira, eu vou de qualquer jeito. Pega a Bíblia lá na prece e venha, não. Entenda que para que você estivesse aqui e não ser consumido, Jesus Cristo derramou sangue precioso na cruz do Calvário e purificou a todos nós e ao nosso culto. Ele é o mediador da aliança. É somente por causa disso que Deus aceita as nossas orações. É somente por causa disso que Deus aceita os nossos cânticos. É somente por causa disso que Deus nos aceita na presença dEle. Somente por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, é a grande esperança para as nossas vidas. Porque é Cristo que purifica a nossa frieza espiritual. É Cristo que purifica a nossa superficialidade no culto, a nossa distração, a nossa irreverência, a nossa incoerência com aquilo que falamos e que vivemos. E quando nós então estamos unidos a Cristo, e todos os crentes estão unidos a Cristo, nós somos ensinados. Cristo, irmãos, nos ensina diariamente como nós devemos estar diante do Senhor. Cristo nos justifica, nos santifica. Esse Cristo, irmãos, que recebe a nossa adoração, ele media a nossa adoração, ele, irmãos, reforma a nossa adoração. Por isso eu quero concluir com algumas questões aqui para vocês. Se nesta manhã você foi exposto na sua negligência, quantos de vocês nesta manhã saíram de casa sem fazer sequer uma oração? Para o culto. Não estou dizendo que você não orou, mas para este momento aqui, sair de casa e dizendo: Senhor, que nesta manhã o Senhor fale comigo, porque vai ter pregação, então vai ter, Deus vai falar. Se você foi negligente em se preparar para estar aqui nesta manhã, eu quero que você entenda que você precisa orar, que você não pode endurecer o seu coração quando a palavra é ensinada, quando a palavra é pregada, quando Deus fala ao nosso coração. Irmãos, não sejamos como Balaão, que Deus enviou mensageiros e ele recusava até uma burra falar. Não endureçamos o nosso coração. Ouçamos a voz do Senhor, mas para isso prepare-se. Dominicalmente, ore pelo pregador, pelo pastor, pela palavra do Senhor que vai ser ensinada. Se você vem ao culto, irmãos, sem qualquer tipo de compromisso, mas de maneira leviana, com o que você vai fazer aqui, sem você ter noção do que está acontecendo,
se você fala, se você ora, mas não é segundo as Escrituras, arrependa-se. Se você tem vivido a sua vida de maneira incoerente com aquilo que você professa, com os votos que você fez, arrependa-se. Cumpra os seus votos diante do Senhor. O que eu digo para você, se está vivendo assim, é o que eu disse para aquele irmão. Meu irmão, quem tem que fazer isso? A sua conversa é com Deus, não é comigo. Deus sabe. Agora, cuidado com o auto-engano. Porque você não tem ido à igreja. Porque, vou dar as duas justificativas que ele deu. Meu filho está doente, ele está realmente doente, o filho dele, tem um filho pequeno, um problema na perna. E minha mulher está grávida com pressão baixa, a mulher dele é médica. Eu disse, mas ela sai para trabalhar toda segunda-feira ela sai para trabalhar. Então o problema é a igreja que baixa a pressão dela. E no consultório não baixa. Você sai para trabalhar, você vai para a rua, volta. Porque o meu filho está com imunidade baixa, ele não pode ir. Então você vai para a rua, você trabalha, sua mulher vai, trabalha, e você não tem risco de seu filho pegar algum tipo de enfermidade. Ele vai pegar exatamente a imunidade, ele vai pegar algum tipo de vírus na igreja. Veja. Mas eu não estou dizendo a você vá ou não vá. Eu só estou botando você para pensar. E é isso que eu quero fazer com você nessa manhã. Se nessas justificativas que você dá no seu coração, e perceba, isso é para enganar a você mesmo, é auto-engano, você deve fazer essas ponderações. Por que eu não estou indo para a igreja? Ou porque eu vou uma semana sim, outra não? Ou porque eu não estou envolvido nas programações da igreja? Quais são os verdadeiros motivos? O que é que de fato está no seu coração? Eu quero que neste momento você examine o seu coração. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor. Examine de fato o seu coração. Enquanto os nossos irmãos da equipe de música vão cantar ao Senhor neste momento. Enquanto vocês estão examinando o seu coração e a sua vida. E assim que eles começarem a cantar, vocês podem levantar e cantarmos juntos ao Senhor neste momento.